Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de português do segundo ano do ensino fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. Essa semana vamos trabalhar as rimas, e na apresentação vem trazendo o seguinte: os poemas facilitam associações entre sons parecidos no final das palavras, ou seja, as rimas. Vamos ver o que as atividades colocadas nessa semana estão solicitando. A primeira parte pede para que você leia o poema a seguir. O poema tem como título A Casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Após a leitura deste poema, vamos ver as atividades na sequência. Aqui pede para que você responda as questões colocadas logo abaixo. No poema podemos encontrar palavras que rimam, escreva-as abaixo. E aí, uma palavra que rima com engraçado é nada, como colocado aqui no poema. É engraçado e nada. E assim eu fiz na sequência. Não rima com chão, rede rima com parede, pipi rima com ali e esmero rima com 0. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 1. Vamos ver a atividade número 2 agora. Atividade 2. Pinte no poema com cores diferentes as palavras que rimam. E assim eu fiz, turminha. Eu pintei aqui as palavras que rimam, cada uma com a cor diferente. Engraçado e nada, não e chão, rede e parede, pipi e ali, esmero e 0. Você pode então pintar dessa forma ou com as cores que você achar mais interessante. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Você conhece alguma outra palavra com essa mesma rima? Escreva-as logo abaixo. E assim eu fiz. Aqui começa com fada, piada, salada e empada. Avião, anão, botão e portão. Sede, fede, hóspede, rede. Siri, abacaxi, saci e tupi. Sincero, quero, opero e paquero. Fica então essa possibilidade de resposta para a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Forme uma frase utilizando duas palavras da atividade anterior. Seja criativo. E aí eu coloquei o seguinte: a empada está uma delícia e o portão está fechado, utilizando então as palavras colocadas na atividade anterior na atividade 3. E é isso aí, turma. Atividade 4 é a última atividade da semana. O tema dessa semana é Consciência Negra e essa é a parte 1. E nessa semana iremos falar da conscientização sobre as condições do negro na sociedade e a valorização da cultura afro-brasileira. Na sequência vem falando sobre a produção de texto, que é um ato de expor, por meio de palavras, as ideias sobre determinado assunto. Saber como escrever um texto pode ser um pré-requisito para conseguir um emprego e uma vaga na faculdade. E vale lembrar que o hábito de leitura é essencial para se produzir um bom texto. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Você deve conhecer alguns contos de fada como o Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas, A Princesa e o Sapo, entre outros. Histórias contadas e repassadas para as pessoas oralmente. Alguns autores resolveram registrar, por escrito, esses contos e, com o passar do tempo, diversos escritores deram um jeito de recontar essas histórias. Uma breve apresentação da história. Pretinha de Neve e os 7 Gigantes é uma história muito criativa a respeito da importância do amor na família. É uma garota negra desejando conhecer além dos limites do castelo. Leia o trecho a seguir. Pretinha de Neve vive com sua mãe e o padrasto em um lindo castelo, numa região com muita neve. Entretanto, sofre muito pela ausência de afeto na sua família. Certo dia, a menina decidiu sair em busca do sol. A enteada do rei saiu sem avisar com uma mochila nas costas. Depois de um tempo de caminhada, encontrou uma casa de gigantes. Pretinha de Neve cria um vínculo de amizade com os novos companheiros. Nesse momento, a família percebe sua e o rei segue à procura da enteada.
Quando a menina e os gigantes desfrutam de um convívio muito afetuoso, o rei surge procurando por Pretinha de Neve. Padrasto e enteada dialogam sobre o distanciamento predominante na família. Os gigantes sugerem que o castelo seja construído perto da casa deles, assim todos poderão conviver como uma grande família. Ao final dessa história, ilustra a união que deve acontecer em todas as famílias. Pretinha de Neve fica radiante ao encontrar na família o amor que tanto desejava. A história termina com uma mesa farta típica de almoço de domingo. Após a leitura deste texto, vamos então à atividade número 2. Atividade 2. Você conhece um conto de fadas que tenha um nome parecido com a história Pretinha de Neve e os Sete Gigantes? Escreva abaixo. E aí eu coloquei que sim, que conheço, e o conto é A Branca de Neve e os Sete Anões. Na atividade 3, pede o seguinte: cada ser humano tem a sua importância e seus valores. Escreva uma frase sobre o amor pela família, independente de raça, cultura ou padrão social em que vive. E aí eu coloquei que uma família, para ser feliz, não precisa de muito, somente da união e amor entre seus integrantes. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade 3 e vamos à atividade número 4. O que significa as seguintes palavras: enteada e padrasto. E aí enteada significa a filha do meu padrasto ou madrasta, e padrasto significa um homem casado com a minha mãe que não é meu pai. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade 4. Na sequência, na atividade 5, pede o seguinte: você acha importante um bom convívio familiar? O que você faz para ter um bom convívio com sua família? E aí, respondendo a primeira parte, sim, acho importante o convívio familiar. E respondendo a segunda parte, eu trato todos muito bem para ter um bom convívio familiar. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade 5, mas lembrando que aqui a atividade pede uma resposta pessoal, tá certo? Na sequência temos a atividade 6, que pede o seguinte: agora que já leu esta linda história, conte para nós como é a sua família. Escreva abaixo um texto bem bacana. Aqui eu coloquei apenas algumas linhas, tá bom? Eu escrevi o seguinte: minha família é formada por mim, minha irmã Gertrude, meu pai Damiano, minha mãe Clementina, moramos em uma linda casa em um bairro na parte alta da minha cidade. E aí você pode colocar mais informações completando o que eu coloquei aqui. Aqui é apenas um exemplo para iniciar a possibilidade de resposta. Tá certo, turminha? O tema dessa semana é Consciência Negra e essa é a parte 2. Essa semana vamos trabalhar alguns poemas, e os poemas facilitam associações entre sons parecidos no final das palavras. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Leia o poema em voz alta para alguém de sua família. O poema tem como título Ser Negro. É de Robélia Aragão. Ser negro não se resume à questão de pele. Não se resume à questão dos cabelos crespos. Ser negro é sentir-se negro num país miscigenado, assumir suas raízes. Ser negro é ter coragem e atitude. Ser negro é lutar para ser igual nas diferenças. Acreditar que não é inferior a ninguém. Ser negro é ter princípios, valorizar a beleza, ser capaz, fazer acontecer neste país onde pessoas ainda são influenciadas por ideias preconcebidas. Enfim, ser negro é ser humano. Após a leitura deste poema, vamos ver aqui as atividades logo na sequência. A atividade 2 questiona qual é o assunto retratado neste poema. O assunto é a consciência negra, que é o assunto trabalhado essa semana. Na atividade 3, logo na sequência, pede o seguinte: em qual data comemora-se o Dia da Consciência Negra? E aí, como foi colocado logo acima, é comemorado no dia 20 de novembro. Mais adiante temos a atividade número 4, que questiona o seguinte: no texto temos a seguinte expressão: ser negro é lutar para ser igual nas diferenças, acreditar que não é inferior a ninguém. Explique o seu entendimento desta frase. A atividade 4 pede uma resposta pessoal. Eu coloquei uma breve resposta aqui para vocês. Ser negro é lutar contra o preconceito e inferioridade imposta pela sociedade. Foi esse o meu entendimento a respeito dessa frase. Vocês podem ampliar um pouco mais essa resposta com mais informações colocadas nos textos acima e bem como que vocês já sabem, tá bom? Na sequência temos a atividade número 5 que pede o seguinte: agora é com você, crie uma imagem sobre a consciência negra, inspire-se na imagem acima. E aí eu deixo esses exemplos para vocês de imagens sobre a consciência negra que você pode utilizar para criar a sua resposta aqui na atividade número 5. Tá bom, turminha? Caso seja necessário, você pode pausar o vídeo e verificar cada uma dessas imagens que eu coloquei.
O tema dessa semana é tirinhas, sensibilização, reconhecimento das dimensões lúdicas do texto literário. Você gosta de ler? Com a prática da leitura, você conhece outros mundos, dialoga com seu imaginário, amplia seu vocabulário e aprimora a escrita de maneira prazerosa. Vamos ver as atividades colocadas logo na sequência sobre este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede que você observe, leia as tirinhas abaixo e responda. A primeira tirinha colocada aqui é do Calvin, e ele grita à mãe dele: "Mãe! Ei, mãe!" E ela vai e responde: "Pare de berrar, Calvin. Se quiser dizer algo, venha até a sala." E ele caminha até a sala e chega e fala para ela: "Pisei no cocô do cachorro. Onde limpa os pés?" Ou seja, ele sujou toda a casa com cocô de cachorro. Na sequência temos a tirinha da Mafalda, essa menininha aqui, e ela vai conversando sozinha. "Eu não entendo essa história de dentes de leite. Eles não são bons? Por que têm que ser trocados? Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes." Falando ela revoltada no último quadrinho. Na sequência temos a letra A. Na primeira tirinha de Calvin, porque a palavra mãe está com letra maior no primeiro quadrinho. E aí é porque indica que ele está gritando o nome da mãe. Por isso está com letras maiores. Na letra B, logo na sequência, pergunta: no terceiro quadrinho da tirinha de Calvin, não há balãozinho, ou seja, não há fala. O que isso significa? Indica que ele está indo até a mãe, ou seja, se movimentando. Por isso não tem balãozinho, tá certo? Se você respondeu próximo a isso, você está acertando. Vamos lá, na letra C. Que título você daria para a história de Calvin? E aí eu coloquei aqui uma possibilidade, lembrando que uma resposta pessoal. Eu coloquei Calvin e o cocô de cachorro. Na letra D, pergunta que título você daria para a história de Mafalda. E aí eu coloquei Mafalda e os dentes de leite. Na letra E, logo na sequência, pergunta o seguinte: na segunda tirinha de Mafalda, qual é o assunto abordado? E o assunto principal são os dentes de leite. Na letra F, pergunta o seguinte: o que quer dizer o último quadrinho da tirinha Mafalda? E aí eu coloquei que ela está revoltada com a situação do desperdício de dentes, dentro do contexto em que vive. Fica essa possibilidade de resposta então para a atividade. O tema dessa semana é leitura e compreensão de textos literários. E vamos ver as atividades logo aqui na sequência que trabalham este conteúdo. Atividades. Inicialmente é pedido a você que leia o poema abaixo. O título do poema é A Chácara de Chico Bolacha. Na chácara de Chico Bolacha, o que se procura nunca acha. Quando chove muito, Chico brinca de barco, porque a chácara vira um charco. Quando não chove nada, Chico trabalha com enxada, e logo se machuca e fica de mão inchada. Por isso, com o Chico Bolacha, o que se procura nunca acha. Dizem que a chácara do Chico só tem mesmo chuchu e um cachorro coxo que se chama Caxambu. Outras coisas ninguém procura, porque não acha, coitado do Chico Bolacha. Após a leitura então, vamos ver o que é solicitado na atividade número 1. O que você achou da leitura deste poema? E eu coloquei que eu achei muito legal. A atividade 1 pede uma resposta pessoal, então você deve colocar o que você achou da leitura deste poema, tá certo? Na sequência, na atividade 2, pede o seguinte: você viu que no texto aparecem muitas palavras escritas com a sílaba CH. Você conhece outras palavras com esta sílaba? Escreva abaixo. E aí eu coloquei que sim, que eu conheço, e eu coloquei chapéu, chalé, chateado, cheio, entre outras mais. Você deve responder se você conhece, e se você conhecer, você deve citar as palavras que você conhece, que tem as letras C e H nelas. Ok, turminha? Após resolver a atividade 2, vamos à atividade número 3. O que Chico faz quando chove muito? Ele brinca de barco. E chove nada? Trabalha com a enxada. Se você respondeu dessa forma, o próximo a isso acertou a atividade número 3. Na sequência, temos a atividade número 4, que pergunta o seguinte: o que realmente tem na chácara do Chico Bolacha? E aí o que realmente tem é apenas chuchu. Quem também citou que tem um cachorro, também acertou. Na sequência, a atividade 5 tem o seguinte: quais as palavras que rimam na primeira e na segunda estrofe? E aí na primeira estrofe temos bolacha e acha, e na segunda, barco e charco. Se você respondeu assim, acertou a atividade 5. Vamos agora à atividade número 6. A atividade 6 pergunta qual animal o Chico tem, e qual o nome deste animal e como ele é. Chico tem um cachorro chamado Caxambu, e ele é coxo. Se você respondeu assim, acertou a atividade número 6. O tema dessa semana é interpretação de textos.
Um texto, mesmo apresentando várias informações, contém um tema específico e essas informações estão relacionadas entre si, contribuindo para a interpretação global do texto. Vamos ver na sequência aqui as atividades dessa semana. Atividades. Atividade 1. Leia o trecho a seguir. Você já construiu uma pipa com alguém de sua família? Veja os materiais necessários. Você precisa de uma folha de papel de seda, 2 varetas de bambu, linha 10 de algodão e cola branca. A ideia é ter conhecimento do material para a confecção de uma pipa. Na sequência temos aqui o seguinte. Atividade 2. Este texto serve para instruir sobre o material necessário para construir uma pipa. Letra C. Se você marcou a letra C, acertou então a atividade número 2. Na sequência, atividade 3 pede o seguinte: após a confecção de uma pipa, você deve soltá-la em um ambiente propício. Quais seriam os locais corretos? E aí você pode marcar então mais de uma opção, pois pergunta quais seriam os locais, ok? E eu marquei na pracinha de seu bairro, nos parques e nos campos. Eu não marquei na rua, pois a rua possui rede elétrica e não é muito bom soltar pipa próximo à rede elétrica para evitar acidentes com essa rede. Tá bom, turma? Na sequência temos a atividade número 4, que pede que você imagine que você está soltando pipa em um local seguro, onde não há perigo. Descreva como foi este acontecimento, seja bem criativo. E eu coloquei uma possibilidade de resposta aqui. Eu coloquei que foi muito legal soltar pipa. Ela subiu bem alto e ficou por uns bons minutos no ar. Você pode ampliar esse texto usando toda a sua criatividade para descrever qual foi a sensação de soltar pipa. Tá certo, turminha? O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.